Hello, turma! E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo? Ótimo! Continuando a nossa série de vídeos ligeiramente longos, eu estou resolvendo com vocês nessa semana uma série de 8 questões para quem está começando a aprender agora, quem está no primeiro mês, no primeiro semestre, está aprendendo a abordar problemas e aplicar as linguagens de programação para resolver esses problemas, né, para aplicar a solução do problema que você pensou. Os vídeos anteriores eu fiz em JavaScript, hoje a gente vai fazer em Python, tá bom? A galerinha, alguns dos meus alunos utilizam Python também. Vai ser, portanto, essa questão, que é a segunda questão do segundo dia de uma atividade que eu fiz com os meninos aqui no curso presencial. A questão 4 diz o seguinte: Joaquim tem um carro Argo, que vale 89 mil pela tabela FIP, que é uma tabela que faz indexação de veículos novos e usados, na verdade, seminovos e usados, e ele gostaria de comprar um Corolla Cross, que está aproximadamente 85 mil reais. Perfeito? Então, o que a nossa questão vai fazer é o seguinte: é criar um simulador para comparar se financiado ou se consórcio, dentro de uns pequenos detalhes que eu ajustei aqui na questão que eu escrevi para os meninos, tá bom? Então, vejamos. No CDC, que é a modalidade de crédito direto ao consumidor, que é o chamado financiado, há uma taxa de juros, no nosso caso, a gente vai aplicar ela na forma de juros simples, e essa taxa vai variar, você vai considerar que o usuário vai digitar entre 1,2 e 2,5 ao mês, e o valor a ser financiado, portanto, o valor da entrada subtraído do valor do veículo a ser comprado, vai ser aplicado juros em cima dele. Já no consórcio é diferente, a gente fez uma questão de consórcio aqui já, vocês estão vendo aí nessa série. Então há apenas uma taxa única, que eles chamam de taxa de administração. Então geralmente ela é um valor acima de 10%, é 15%, 17%, mas tem a vantagem que ela não é mês a mês, ela é aplicada uma vez só, independentemente do prazo, tá bom? Então é assim. Então vejamos. Joaquim irá vender o Argo por algum percentual da tabela FIP do carro. O que significa isso? O carro vale pela tabela FIP um determinado valor, que é 89 mil, mas ele vai informar por quanto que ele conseguiu, porque nem sempre você consegue 100% da tabela FIP, né? Então, se, por exemplo, ele falar que conseguiu vender por 80%, significa que é um valor próximo ali de 70 mil. Esse valor será usado como entrada no CDC ou lance no consórcio, certo? Então, vai descontar no valor total. Ótimo. Esse valor vai ser descontado no valor das parcelas, tanto no CDC quanto no consórcio. Nos dois casos, a quantidade de parcelas será a mesma. Então, ele vai informar que quer comprar o veículo, tal, de valor tal, que vendeu o veículo dele por tantos por cento da tabela FIP e que deseja parcelar em 36, 48 ou 60. Tá bom? Ok. No caso do CDC, os juros só são aplicados sobre o valor a ser financiado, não entra sobre a entrada, tá bom? Então a entrada não incide juros, porque é um valor que você vai pagar à vista. Já no consórcio, não. Sempre vai ser sobre o valor total a taxa de administração, independentemente do valor do lance, que funciona como se fosse uma entrada no consórcio. Então, o nosso papel aqui é fazer um simulador para o Joaquim para ajudar ele a escolher entre o CDC e o consórcio. Então, a gente vai precisar pedir a ele o percentual da tabela FIP, que ele vai vender o Argo dele, o valor é fixo lá em 89 mil, a quantidade de meses que ele deseja parcelar, a taxa de juros do CDC, né, do financiamento, e a taxa de administração do consórcio. Ótimo. E então a gente vai mostrar para ele o seguinte: qual é o valor, né, do valor do bem lá que ele vai financiar, então vai ser 185 mil, né, 185 mil, o valor que vai ser parcelado, certo? No caso do CDC ou do consórcio, os juros totais que ele vai ter que pagar, tanto no CDC quanto no consórcio, o parcelamento, tanto no CDC quanto no consórcio, vão ficar N prestações de qual valor, e o total a pagar, ou seja, a entrada ou lance mais a prestação. Em seguida, você ainda vai falar para o Joaquim qual é a modalidade mais vantajosa para ele, tá bom? Se é melhor ele comprar via CDC ou via consórcio. Bora lá? Perfeito. Tá ok? Então a gente está fazendo essa questão e hoje a gente vai fazer em Python, tá bom? Vocês me ajudam aí, qualquer coisa. Perfeito. Então tá aqui, faz parte do grupo G2. No grupo G1 foi fiéis e consórcio, no G2 é meu dinheirinho e a outra é CDC consórcio.py agora, tá? Maravilhoso, né? Então vamos começar criando a nossa estrutura base. Eu sempre faço assim, certo? Então nós temos a def main,
Eu de cara já vou dar um hello aqui para saber se está tudo ok aqui com o nosso ambiente, né? Então, CDC ou consórcio. Essa vai ser a nossa questão. Perfeito. E eu já vou aqui no terminal para ver se a execução está ok. Eu estou aqui no diretório correto e vou chamar Python CDC consórcio, CDC ou consórcio. Perfeito, funcionou. Vamos lá? Ok, então vamos para o primeiro bloco, que é o bloco de entrada. Na entrada, a gente vai precisar do valor do bem que ele vai comprar, né? Enfim, o valor do bem está fixo, né? Deixa eu olhar. 185 mil, tudo bem. A gente vai só mostrar para ele e a gente vai perguntar para ele o percentual da tabela FIP que ele vendeu o Argo, né? Então, percentual da FIP que ele vendeu o Argo. Para a gente pedir dados em Python é por meio do input, então valor venda, né? Aí eu vou informar para ele que é o percentual da FIP, né? O percentual da FIP. O percentual é que ele vai se zangar. Deixa eu ver se ele vai se zangar. Deixa eu ver se ele se zanga. Eu não me recordo em Python se ele vai se zangar com essa paradinha ali do percentual, né? Não, não se zangou, tá tudo ok. Ótimo. Só que isso é um valor float. Aí eu envolvo assim com o float, boto só uns dois pontos aqui. A outra informação que a gente precisa pedir é o valor da entrada, é isso? Não, o valor da entrada já vai ser o valor percentual, né? A quantidade de meses, certo? Meses, isso é um valor inteiro, então input em quantas parcelas deseja, né, financiar ou então botar o consórcio. Perfeito. E o próximo é a taxa de juros e a taxa de administração. Então vamos pedir para ele a taxa do CDC. Isso vai ser um float input, taxa de juros do CDC. Isso vai ser um valor percentual. E então nós vamos pedir a taxa de administração, que é a taxa do consórcio, é float também, do mesmo jeito. Taxa de administração do consórcio, isso, ótimo, diminuir aqui um pouquinho. Tá perfeito. E a nossa entrada está pronta, são somente quatro valores: percentual de venda do Argo, quantidade de meses, a taxa de juros e a taxa de administração. Muito bem. Vamos então cuidar aqui do nosso processamento. Só lembrando que a gente tem como objetivo, aí em seguida a gente vai fazer a saída, né? Treinar os operadores condicionais e as funções. Então, eventualmente, a gente vai fazer mais funções que talvez fosse necessário ou não, mas a gente vai verificar isso. Tranquilo? Vamos lá, então. Valor do bem, valor parcelado é a primeira coisa que ele quer, o valor a ser parcelado. Qual vai ser o valor a ser parcelado? Então, valor parcelado, parcelado, né? O valor a ser parcelado ou a ser financiado. Vai ser o valor que eu consegui com o meu Fiat Argo. Eu posso até criar aqui os consórcios, né? Então, Fiat Argo, consórcio não, né? Os valores das constantes, 89 mil. Eu estou raciocinando aqui enquanto eu vou falando, né? O valor do Argo e o valor do bem, né? Que é o valor que vai ser comprado, é 85 mil, 185 mil. Ótimo, muito bem. Então, o valor a ser parcelado vai ser o valor que ele vendeu o Argo. Então, o valor que ele vendeu o Argo, né, que vai ser o valor da entrada ou lance, ele vai ser o valor do Argo, vezes o percentual FIP dividido por 100, tá bom? A gente já sabe que é isso. E eu vou então criar uma função para essa parada aqui, valor entrada, copiar ele para cá, vou recortar. Então, calcular valor entrada. Muito bem. Para isso, eu vou mandar o percentual FIP e o valor do Argo. Vamos criar a nossa primeira função auxiliar. Lembrando que em Python, né, a indentação é que define o início e o final das nossas funções. Tranquilo? Calcular valor entrada. Para calcular o valor da entrada, eu vou receber o percentual FIP, né? E um valor aqui qualquer. Os blocos começam em Python com dois pontos, então o valor a ser financiado, né, ou o valor da entrada,
vai ser igual ao valor vezes o percentual FIP sobre 100, e então eu dou um return nesse valor, que é a entrada. Ótimo. Muito bem, já tem o valor da entrada. Então, o valor a ser parcelado vai ser o valor do bem, né, menos o valor do lance ou entrada. Nós já temos aqui essas informações. Vamos fazer como a gente estava nas questões anteriores, já apresentando os resultados parciais. Então, ele já está querendo valor do bem, valor a ser parcelado. Vamos logo mostrar isso então. A gente utiliza o print aqui de forma fácil. Então, vamos só apresentar aqui para ele. Simulação CDC versus consórcio. Muito bem, está aqui, vai ser a nossa questão. Vamos então apresentar aqui para ele, nós vamos utilizar o recurso de f-strings e mostrar valor do bem, é isso? Valor do bem, valor a ser parcelado. Valor do bem, a gente já sabe aqui, a gente chama de bem, valor do bem é interessante, né? É o valor do veículo ali, a gente chama de bem, né? Então, eu vou botar ponto 2F, que significa que são duas casas decimais, certo? E vou fazer o outro print, que é para apresentar o valor a ser financiado, valor a ser parcelado, né? Vai ser parcelado ou CDC ou botar o RS aqui, né? Isso. Vai ser CDC ou consórcio, vai ser o mesmo valor. Pronto. Ok, vai ser o valor parcelado. Eu vou botar dois pontos, ponto 2F, para ficar em duas casas decimais. E vamos lá, então, simular, né? Pode ter algum erro, se tiver algum erro, você já sabe, a gente corrige. Então, vamos supor que seja 80% da tabela FIP, 36 parcelas. Não importa muito isso aqui por enquanto, né? Que a gente não está nem tratando essa parada toda. Então, o valor do bem, 185 mil, e o valor a ser parcelado ficou 113.800. É bom a gente botar o valor que ele conseguiu para ficar mais transparente, o valor da entrada, né? Print, botar o F aqui, entrada barra lance, que é assim a gente pode verificar se a gente computou certinho, né? Entrada barra lance, e eu vou botar, como é o nome da nossa variável, valor entrada lance, né? Valor entrada lance, dois pontos, ponto 2F. Vamos lá, então, executar a nossa questão novamente. Ctrl L, eu boto para limpar aqui o terminal. 80% da tabela FIP em 36 meses, com a taxa de 1,5, administração 20%. Então, ó, deu certinho. Então, 80% lá dos 89 mil, né, que seria o valor cheio, 100%. Então, 185 menos 72.200 vai dar exatamente 113.800. Essa questão é mais simples, né? Vai ficar bem mais curtinho o vídeo que os anteriores. Juros totais. A gente vai ter que mostrar os juros tanto do CDC quanto do consórcio, que no consórcio é chamado de taxa de administração, ok? Então, vamos lá. Para calcular os juros do CDC, eu vou precisar. O teclado está pertinho do microfone. Ó, eventualmente vai aparecer isso aqui para vocês, tá bom? Os juros do CDC, então eu vou calcular juros, certo? Para calcular os juros, eu vou precisar do valor parcelado, a taxa de juros do CDC, e vou precisar também do prazo, né? Da quantidade de meses. Da quantidade de meses. Muito bem. Juros do CDC. Vou fazer logo ele, esses juros aqui do CDC, para ver como é que ele vai ficar, e a gente já vai apresentando. Quando eu tiver com esses juros aqui prontinhos, então eu vou ter uma outra seção aqui. Então, juros barra taxa de ADM, né? E aí a gente vai apresentar aqui print, botar um ponto F aqui, CDC, juros, e eu vou botar aqui o valor dos juros. O valor dos juros, juros CDC, com duas casas decimais, ponto 2F, não é isso? Vamos então calcular os juros, vou botar aqui para cima, calcular, o nome da função é calcular juros, né? Vou botar aqui,
calcular juros. Para calcular os juros, eu calculo o juro por um mês e vou replicar pela quantidade de meses. Você pode fazer o tal CIT, né? Vejo uns alunos falando esse JCIT aqui, tá bom? Então vamos lá. Então os juros, eles serão o capital, que é o valor aqui parcelado, vezes a taxa, né? Vezes a taxa de juros, que no nosso caso vai ser taxa CDC sobre 100. Isso vai ser multiplicado pela quantidade de meses. Aqui nós teremos os juros. Somente isso. Então, o juros será o valor parcelado vezes a taxa, né, do CDC por 100, que a pessoa vai digitar 1,2, então 1,2 sobre 100 e tal. Já deu, né? Vamos executar para ver o que acontece. Muito bem, novamente, vou fazer sempre a mesma simulação, 80% da FIP em 36 meses, com a taxa de juros de 1,5, a taxa de administração do consórcio é 20%. Ao pressionar Enter, então tá aqui, CDC, os juros deram aqui 61.400. Achei bastante, achei muito. Vamos verificar aqui o que acontece. Então, 113.800 vezes aí 1,5 sobre 100 vai dar esse valor aqui por mês, né, de juros. E aí a gente vai multiplicar isso por 36 meses e tá correto. Então você vai pagar uma taxa de juros não, um valor de juros bem alto, né? Ok, vamos agora calcular a taxa de administração. Então, calcular a taxa administração, eu vou precisar admin. Não preciso do mês, né? Eu preciso só do valor do bem, né? O valor total do bem, porque o consórcio, ele não considera o lance, tá bom? Então é o valor original do bem, mais a taxa de administração, não é que é mais, né? Mas os dois itens que a gente precisa para calcular a taxa de administração. Quando isso tiver ok, então eu vou botar aqui consórcio, aí vou botar aqui taxa ADM para ele saber qual foi o valor da taxa de administração e aqui eu só boto taxa de administração. Ah, Python é bem gostosinho, né? Eu adoro Python, acho bacana demais. Muito bem, DEF tá aqui, calcular a taxa de administração. Essa é mais simples, a taxa de administração é só o valor do bem vezes, né, a taxa de administração por 100, porque é um cálculo de porcentagem qualquer e pronto, tá aqui. Taxa de administração está prontinha. Vamos rodar para ver se já está funcionando, se ele está mostrando aqui certinho a taxa correta para a gente. Então, 80% da tabela FIP em 36 meses, a taxa de juros do CDC vai ser 1,5 ao mês, a taxa do consórcio 20%. Então, se for via CDC, os juros totais 61.452 e se for via consórcio, ele vai pagar 37 mil, que vai ser exatamente 185 mil vezes 0,2, né? 0,2, 37 mil. Tá correto. Tá ficando bom, né? Então vamos para o parcelamento agora. Então eu vou ter que parcelar tanto o consórcio, né? Tanto o consórcio quanto o financiamento, né? Então vamos botar parcela CDC calcular parcela. Calcular a parcela. Esse calcular a parcela, eu vou mandar o valor que eu quero parcelar. No caso aqui do CDC, é o valor parcelado. E eu preciso mandar a quantidade de meses, né? A quantidade de meses, calcular a parcela. E eu vou aproveitar e vou mandar assim, ó, CDC. Que aí eu tenho uma só função para calcular os dois tipos, tá bom? Então, quando eu tiver com a parcela CDC, aí eu vou mostrar aqui para ele. Então, eu vou botar aqui parcelamento. Uma nova seção chamada parcelamento. Ótimo. Parcela CDC. E vou apresentar print, uso utilizando fstring. Então, CDC, eu vou botar assim, serão N parcelas, que são os meses, parcelas de tantos reais. Quantos reais? Parcela CDC com o ponto 2F. Ótimo, vai ser isso. E quando for o consórcio, vai ser algo parecido com isso, calcular a parcela, só que eu vou mandar aqui consórcio. Então, nós teremos uma só função que vai saber computar as parcelas tanto de CDC quanto de consórcio. Aqui eu duplico também, né, segurando o Alt, o Shift e a direcional para baixo e vou mostrar com sócio, tá?
Muito bem, eu posso até fazer assim para ficar legal. Vou até fazer aqui também assim. Pronto. Na hora que apresentar, mostrar mais lado a lado. Então, serão tantos meses, N parcelas de tantos reais. Muito bem, vamos escrever essa função calcular a parcela, que a gente chamou ela duas vezes. Não fique confuso, né? A gente chamou duas vezes, só parametrizou. Então, no caso do calcular a parcela, a gente vai parcelar o valor parcelado, a ser parcelado, em tantos meses. No caso do consórcio, é o próprio valor do bem, né? Que a gente vai ter que parcelar em tantos meses, só que a gente vai pegar o valor do bem e vai subtrair da entrada, né? Vai subtrair da entrada para ter a parcela, que é no caso do lance. Ah, vai ser a mesma coisa, né? Deixa eu ver se vai ser a mesma coisa aqui, só um instante. Acaba que vai ser a mesma coisa, só que no valor da parcela, não vai ser a mesma coisa, né? No caso do CDC, vai ser o valor parcelado mais os juros CDC. E no caso dos consórcios, vai ser o valor do bem, né? O valor do bem, na verdade, o valor parcelado mais a taxa de administração. Ótimo, agora sim. Vejam só. Então, o valor a ser financiado, né, ou a ser, então até botar assim, né, valor a ser parcelado efetivamente. Eu vou botar aqui financiado. O valor a ser dividido, ele vai variar de acordo se é CDC. Não vou criar uma variável para isso, não. Vamos deixar assim mesmo. Tá bom. Dá para a gente compreender. Então, para calcular a parcela do CDC, é o valor a ser parcelado, né, que é o valor do bem menos a entrada do lance, acrescido dos juros. Acrescido dos juros. E no caso do consórcio, para a gente saber em quantos meses vai ficar, é o valor a ser parcelado, beleza? Tá aqui o valor a ser parcelado, mais a taxa de administração, ou seja, eu tirei o valor do lance e acrescento a taxa de administração. Então pronto, está correto aqui a nossa função. Se estiver errado, você corrige aí nos comentários, tá? Def, então para calcular, eu vou ter o seguinte, vou ter um valor em determinados meses e aqui vai ser o tipo, né? Esse tipo, ele é CDC ou consórcio. Então, eu vou só verificar logo o tipo. Se tipo igual a CDC, eu vou ter uma regra, né? Vai ter uma determinada regra. Eu vou fazer aqui em estruturas condicionais separadas. E se o tipo for consórcio, teremos uma outra regra. Vamos fazer logo aqui o tipo CDC. Então, o tipo CDC vai ser o seguinte: a parcela vai ser, o valor da parcela vai ser o valor dividido nessa quantidade de meses e eu já dou um retorno na parcela. Simples assim, né? Bem simples assim. Muito bem. E quando for consórcio, aliás, turma, eu estou bobando com isso aqui, não preciso desse tipo, não. Porque é só dividir na quantidade de parcelas mesmo, é somente isso. Somente isso vai dar certo, tudo bem, né? Vai dar tudo certinho, não precisa. Se fosse na aula, ela não tinha falado, né? Professor, não precisa fazer isso, você tá bobando. Tá bom, então eu preciso só saber o valor total e dividir em tantos meses, somente isso. Estou querendo complicar algo que é simples, então só é isso, isso, isso. E pronto, né? Então é só pegar a parcela, vai ser o valor que eu tenho que parcelar em N meses. E ponto final, professor. Somente isso. Ok? E aqui parcela consórcio, quando a gente copia e cola, a gente tende a errar, né? Vamos executar, ver o que que deu. 23 minutos, o vídeo vai ficar mais coxinho, que é uma questão mais simples, né? Então, 80%, quantidade de parcelas 36, os juros do CDC 1,5, taxa de administração 20%. E tá aqui, então, quando for no CDC, ficarão 36 parcelas de 4.800 e se for no consórcio, ficarão 36 parcelas de 4.188,89. Então, para o CDC, eu juntei o valor que foi financiado, né? Que foi 113.800 mais os juros, que é 61 mil e... Tirar aqui do meio, sai do meio, né? Isso. 61.452 dividido em 36 meses, né? Ó, 4.868 deu certo.
E quando for o consórcio, é somando com 37 mil. Tá complicando uma coisa boba, né? 4188, deu certo, tá bom? E para fechar a questão, é só eu falar para o Joaquim qual é a modalidade mais vantajosa, qual é o modelo mais vantajoso aqui para ele. Então, aqui vai ser simples. Então, melhor escolha, a melhor escolha será consórcio, perdão, será CDC se parcela CDC for, não vou fazer assim, vou fazer mesmo de um jeito tradicional. Se parcela CDC for menor do que parcela consórcio, então a escolha, né, ou a melhor escolha que eu vou iniciar, eu vou iniciar com um valor assim, ambas têm o mesmo CDC ou consórcio. CDC, consórcio. Tanto faz quando empatar, né? Não vai empatar, mas a gente vai botar essa opção. Se a parcela do CDC for menor do que a parcela do consórcio, eu mudo a melhor escolha para CDC. Se isso não for verdade, eu mudo a melhor escolha para consórcio. Consórcio. Vai ficar certo? Vamos raciocinar. Melhor escolha vai ser CDC, se parcela de CDC é menor que consórcio. Se não, se é o ELEF, né? Se parcela consórcio for menor que parcela CDC, o consórcio vai ser a melhor escolha. Se isso não for verdade, eu vou tirar aquele else lá de cima, né? A melhor escolha vai ser essa mesma parada que eu disse aqui, né? Tá bom? Então, eu vou deixar inicializado aqui, eu não sei se Python exige isso da gente. Muito bem, melhor escolha, e aqui eu vou mostrar para ele. Print melhor escolha. E vou dar o print e só mostrar para ele que a melhor escolha vai ser essa melhor. Tem que botar o F antes, teacher. Toda vez que você for tentar injetar uma variável, melhor escolha. Vamos ver se ficou bom. O vídeo ficou pequeno, entre aspas, mas ficou pequeno, porque são vídeos de 1 hora às vezes, né? Então, 80% da tabela FIPE em 36 meses, com 1,5 de CDC e o consórcio 20%. Olha, legal, a melhor escolha foi consórcio, né? Ficou maravilhoso. Vamos tentar fazer uma aqui diferente? Então, com 80% em 36 meses, com a taxa de juros de 0,5 e uma taxa de administração de 25%. Ok? Nesse caso, o CDC fica melhor, tá? Porque se for pelo CDC, a taxa de juros vai ser só 20 mil, mas a taxa de administração 46 mil. Olha como a parcela cai bastante aqui, tá bom? Então, as taxas de juros aqui tem cenários que é melhor você comprar mesmo pelo CDC em relação ao consórcio, porque a taxa de administração do consórcio é sempre sobre o valor total do bem. Tá ótimo, estou satisfeito com a questão, tá no GitHub e aí você refatora e manda para mim se tiver melhorado, tá? Então a gente fazendo tudo ao vivo, por isso que eventualmente demora um pouquinho mais, mas ficou aqui em 28 minutos. Perfeito, gente? Então nós fizemos essa questãozinha que é um simulador de financiamento versus consórcio. Um abraço, Rogério 410, esqueci de falar, né? Like, inscreva-se no canal, compartilha com um coleguinha que está na sua mesma situação, comenta alguma coisa, vai no Instagram do professor Rogério 410 também. Tá bom? Um abraço, turma. 28 minutos, quase 29.